Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar o, entre aspas, desafio que o mito fez à Procuradoria-Geral da República, ao STF, ao dizer em um evento, inclusive que foi flopado no Recife, que ele iria leiloar as joias que, segundo ele, eram dele, tá? As joias são minhas, eu vou fazer um leilão e vou arrecadar todo esse dinheiro e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora, que salvou a minha vida depois da facada que eu levei. Detalhe, as joias dele não são dele, são do Estado brasileiro, não tô falando as joias dele porque ele fala que as joias são dele. Não são dele, são do Estado brasileiro. E segundo, se ele é esse cara tão caridoso, tão bondoso, que sempre quis fazer o bem, por qual motivo ele só decidiu fazer o leilão para ajudar a Santa Casa de Juiz de Fora agora, depois de ter feito toda a maracutaia para vender, depois para recomprar, depois para poder esconder objetos que ele ganhou de presente sem dar a destinação correta, sem cadastrar inclusive no acervo pessoal ou do Estado brasileiro? E aí agora muita gente tá perguntando: Carlito, o que vai acontecer? O Gonê está passando pano pro Bolsonaro, o Gonê não está passando pano pro Bolsonaro? Vamos entender aqui três pontos principais desse material, dessa análise de hoje, tá? O primeiro: Carlito, o Gonê está passando pano pro Bolsonaro, por que que ele não se manifestou ainda com a denúncia contra o Bolsonaro? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ainda no mês de julho, deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse se abriria ou se não abriria ali a denúncia contra o Bolsonaro, né? Se denunciaria ou não o Bolsonaro ao STF, se pediria a prorrogação do prazo ou se pediria ali para ter novas diligências. Só que muita gente esqueceu que o judiciário brasileiro entrou em recesso no dia 2 de julho até o dia 31 de julho. Então, a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos ligados ao Poder Judicial voltaram à sua rotina normal a partir do dia 1º de agosto, sejam eles ligados diretamente ou indiretamente ao Poder Judiciário. Voltaram à rotina dia 1º de agosto, tanto que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, recebeu, de acordo com vários portais aqui, a denúncia no dia 1º de agosto. E aí eu cheguei até a divulgar aqui para vocês matérias de alguns portais que estavam falando que o Paulo Gonê teria até o dia 15 de agosto para se manifestar, se apresentaria a denúncia ou não. Depois eu vi outros portais falando 21 de agosto. E eu falei, ué, é 15 ou é 21? E aí eu me lembrei, fazendo o cálculo, evidentemente, né, fui no calendário aqui e olhei, que na verdade o prazo é o mesmo, são 15 dias. Mas não são 15 dias corridos, são 15 dias geralmente excluindo-se ali sábados e domingos. Então realmente o prazo do Paulo Gonê vai se exaurir no dia 21, perdão, de agosto agora de 2024. Então ele nessa data poderá decidir se apresenta a denúncia, se arquiva a denúncia, se solicita novas diligências, se pede prorrogação do prazo, mas pelo que se tem de substancialidade no material envolvendo o Bolsonaro e o roubo das joias, eu não acredito que ele irá pedir ali algum tipo de prorrogação, até porque, de acordo com informações também de vários portais, integrantes do STF já disseram que esta situação toda aí envolvendo a decisão do TCU não muda em absolutamente nada, o processo do Bolsonaro que está acontecendo, o processo de investigação envolvendo o Bolsonaro. Ao contrário, o STF disse o seguinte, né, que a defesa do Bolsonaro tenta se aproveitar da confusão que estão criando em relação a isso lá no TCU, mas este caso que envolve o Bolsonaro é de competência exclusiva da Justiça Criminal, que decidirá, com base nas provas apresentadas pela Polícia Federal, o que vai fazer com o Bolsonaro após os trâmites legais, evidentemente, a lei, denúncia da Procuradoria-Geral da República e todo o prazo sendo exaurido. Outro ponto, né, o segundo ponto pra gente esclarecer, que eu falei que seriam 3. O segundo ponto, muita gente aí com essa história de que o Gonê tá passando um pano pro Bolsonaro, é só lembrar que o Gonê já apresentou várias denúncias contra o Bolsonaro e contra bolsonaristas depois que ele assumiu a Procuradoria-Geral da República ou depois que a Procuradoria-Geral da República passou a estar sob a sua gestão. Então, se era para ter, por exemplo, um Augusto Aras, o Lula não teria indicado o Paulo Gonê. Ele teria mantido o Augusto Aras, como inclusive parte do Partido dos Trabalhadores chegou a pedir ali internamente que o Lula deveria reconduzir o Augusto Aras, e o Lula não só não reconduziu o Augusto Aras, como pela primeira vez ali ele indicou um indivíduo para ocupar um cargo na PGR que não estava presente na lista tríplice. A lista tríplice não é obrigatória, o Ministério Público indica ali, o presidente Lula seguia, a presidenta Dilma seguia para mostrar respeito à instituição também, mas o Lula não seguiu a lista tríplice no caso envolvendo a indicação do Paulo Gonê. E sabe quem foi que indicou o Paulo Gonê? Pelo menos o que muita gente aponta aí, e todo mundo sabe, não é novidade, não é uma conversa aberta, que quem fez lobby para que o nome do Paulo Gonê fosse o indicado
foi justamente o senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o senhor Gilmar Mendes, ambos com posições que não são afetuosas ao Bolsonaro, tampouco ao bolsonarismo. Então, sabendo o futuro que a gente teria na justiça ali, com os casos envolvendo golpe de Estado, vacina, CPI da Covid, que inclusive o Paulo Gonet já manifestou interesse em dar seguimento às situações que envolveram a CPI da Covid-19, a CPMI da Covid-19. Então, envolvendo tudo isso que a gente tem aqui, é muito evidente que o Paulo Gonet não irá passar a mão na cabeça do Bolsonaro. E segundo, com esse discurso que ele teve agora lá no Recife, inclusive um ato flopado, mais uma vez, ato do Bolsonaro aqui no Nordeste flopado, e eu queria dizer pra você de novo, Bolsonaro, pode continuar odiando o nordestino, porque a recíproca é verdadeira. A gente não gosta de você, você não é bem-vindo aqui, e a gente quer que você esteja cada dia mais distante da nossa região com a sua boquinha de cocô aí, vindo contaminar o nosso ambiente aqui no Nordeste, tá? E aí eu queria lembrar pra vocês que além dessa indicação do Paulo Gonet ter sido feita em tese, né, o lobby na verdade, né, que foi uma vitória do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes ao indicar o Paulo Gonet, ele não vai passar pano pro Bolsonaro, porque para ter tido ali esse lobby por parte do Moraes e do Gilmar Mendes, já se imaginaria também que o que teria pela frente, né? O Paulo Gonet já sabia o que viria pela frente. E outro fator, que é o terceiro ponto, tá? É que ao dizer que vai vender as joias, ao dizer que vai leiloar as joias, o Bolsonaro está desafiando o STF, o Bolsonaro está desafiando a Procuradoria-Geral da República e o Bolsonaro está desafiando também a Polícia Federal. Isto não dará certo para ele. Por quê? Como a gente já sabe, o caso envolvendo as joias, que vai levar o Bolsonaro para cadeia, né, com o indiciamento já feito pela Polícia Federal, o pedido, né, e também a denúncia que vai ser confirmada, eu acredito, nas próximas semanas ou nos próximos dias pela Procuradoria-Geral da República, a gente sabe que o crime cometido pelo Bolsonaro não foi só ele ficar com a joia ou não ficar com a joia. É muito mais que isso. Tanto que nos materiais que a gente trouxe aqui falando sobre os ministros do STF, que já dizem que não entende que vai ter mudança nenhuma nessa interpretação do TCU, porque não cabe ao TCU estabelecer o que é crime e o que não é crime. Cabe sim à justiça brasileira entender isso, e no caso de quem analisa o que é crime, o que não é crime, o que tá na lei, o que não tá na lei, é o STF. Então, pra quem tá aí achando que tá tendo passada de pano, proteção, não tá, tá? É tudo dentro do prazo legal, é tudo dentro do trâmite legal. Eu poderia aqui estar fazendo coro só pra ter like, visualização aqui na revista Fórum, dizendo que o Gonet tem um acordo fechado com o Bolsonaro, que o Gonet isso, que o Gonet aquilo, mas como eu conheço a lei, como eu conheço o ordenamento jurídico, como eu entendo os prazos legais que ele tem pra se manifestar, até que se esgote o prazo legal e ele não se manifeste, não existe nenhuma irregularidade. E como eu disse, se fosse para manter o Augusto Aras no poder, que inclusive foi cogitada essa possibilidade por uma ala do Partido dos Trabalhadores, o Lula não teria indicado o Paulo Gonet. E se não me falha, inclusive, a recondução do Paulo Gonet ao cargo, que pode ser feita ainda durante o mandato do presidente Lula, se não me falha a memória, em 2026, ela pode, se o Paulo Gonet ficar passando pano para criminoso, engavetando denúncias graves, ele pode ser substituído por outro procurador-geral da República. O Lula não iria colocar na PGR, ainda mais ali com um lobby tão grande do Xandão e com um lobby tão grande do Gilmar Mendes, alguém que fosse proteger o bolsonarismo e os crimes propagados e defendidos pelo Bolsonaro. Vale lembrar, inclusive, que uma das denúncias que culminou ali com a inelegibilidade do Bolsonaro, as denúncias, na verdade, que culminaram com a inelegibilidade do Bolsonaro, tiveram também um aval da Procuradoria-Geral da República. Você teve lá a condenação no TSE, depois chegou a Procuradoria-Geral da República, depois chegou o seu STF, né? Não necessariamente sempre nessa ordem, mas a inelegibilidade foi mantida e o Bolsonaro está inelegível nesse momento. Então não espere um milagre, porque não acontecerá um milagre. Tudo isso que aconteceu lá com o seu Jorge Oliveira, com o seu Augusto Nardes e com o indicado lá pelo Ciro Nogueira e outras figuras do TCU, só serviu basicamente para mostrar que no Brasil, do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque apesar do Bolsonaro não estar no poder mais, existem ainda vários bolsonaristas com cargo de poder importante, a palavra de ordem é: para os meus amigos tudo, para os inimigos nada. Inclusive se roubar, passa a mão. E se for pego com a boca na botija, ninguém viu, ninguém sabe, mas para a tristeza deles, as instituições voltaram a funcionar corretamente sob a gestão de um governo democrático que respeita a divergência de opinião e que respeita inclusive o devido processo legal, tá bom?
Deixe aqui a sua opinião sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o like. Se você conhece meu trabalho, se você não conhece meu trabalho aqui no YouTube, eu tenho um canal aqui no YouTube também chamado O Historiador. Me siga lá porque lá a gente faz análise todos os dias também, com 3 vídeos. E se quiser saber um pouco mais de outras informações, me siga no Instagram também, que ajuda bastante, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui. Tchau!